Buenos, meus alunos, nesse vídeo nós vamos ver mais uma regrinha de diferenciação. Essa regrinha é chamada de regra da cadeia e ela é utilizada para encontrar a derivada de composições de funções. Tá? Então, em outras palavras, né, se eu tenho y igual a f de g de x, então eu tenho essa composição aqui, quem é que vai ser a derivada dessa composição? Então, aqui a gente poderia fazer a mesma coisa que a gente fez nos outros vídeos, né? Pegar isso daqui, vai ser um limite, né? Então eu poderia calcular esse limite e ver o que vai dar, tá? Mas nesse caso vai dar bastante trabalho, eu acho que isso não vai ser produtivo para a gente, então eu vou apresentar essa regrinha direto para vocês. Então, se a gente chamar essa função que está aqui dentro de u, então o meu y, né, ele vai ser f de u, porque o meu g de x eu estou chamando de u, então y é f de u, e a regrinha da cadeia diz que a derivada de y em relação a x, ou seja, derivada dessa composição, vai ser igual à derivada de y em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Tá? E isso daqui é a regra da cadeia. Então, calcular a derivada em relação a x de seno de x ao quadrado. Tá? Aqui, para utilizar a regra da cadeia, a gente vai ter bem claro o que é quem nessa composição aqui. Então, quem é que vai ser a função de fora, que é esse f, e quem vai ser a função de dentro, que é esse g de x. Então, nesse caso aqui, né, o que é seno de x ao quadrado? Como é que eu escrevo isso como uma composição? Tá? Isso vai ser seno de x, composição com x ao quadrado. Tá? Porque para ter isso daqui, eu vou pegar a função seno e no lugar do x, eu vou colocar x ao quadrado. Tá? Então, seno de x ao quadrado é essa composição aqui. Então, esse x ao quadrado está fazendo o papel de g de x, né, aqui, e essa daqui é a minha função f de x. Então, o que diz a regra da cadeia? Bom, eu vou chamar de u a minha função de dentro, que é x ao quadrado, e aí a minha função y, né, com isso, a minha função y fica sendo seno de u, né? Se x ao quadrado é u, então isso daqui é seno de u. E aí a regra da cadeia me diz então que a derivada em relação a x de seno de x ao quadrado, né, que é o meu y aqui, isso vai ser igual à derivada de y em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Tá? Então eu tenho que saber essas duas coisas aqui, essas duas derivadas. Então, quem é que é a derivada de y em relação a u? Bom, o y é seno de u. E a derivada em relação a u de seno de u, isso é cosseno de u. Tá? Então isso daqui vai ser cosseno de u vezes, e aí a derivada de u em relação a x. Bom, né, o meu u ele é x ao quadrado. Então a derivada em relação a x de x ao quadrado, isso é 2x. Então, cosseno de u, que é isso daqui, vezes 2x, e agora, claro, né, o meu u ele é x ao quadrado. Então isso daqui é cosseno de x ao quadrado vezes 2x. Ou seja, né, isso é 2x cosseno de x ao quadrado. E aqui está a derivada dessa função aqui. Tá? Vamos ver mais um exemplo disso. Então, y igual a 2x mais 1 elevado a 5. Tá? Isso daqui é um polinômio. Né? Então, eu poderia calcular a derivada desse polinômio expandindo esse produto aqui. Tá? E aí depois, isso vai virar um polinômio bonitinho. Depois é só derivar, né, com aquela regrinha das potências de x. Né? Derivada em relação a x de x na n, isso é nx na n menos 1. Tá? Então, utilizar isso daqui. Mas o que a gente vai fazer aqui é utilizar a regra da cadeia, para eu não precisar expandir esse produto aqui.
Então, de novo, né, isso daqui é uma composição. Tá? Como é que eu vou ver quem é que é a função de fora e quem é que é a função de dentro? Então, nesse caso aqui, isso vai ser x na 5 composto com 2x mais 1. Né? Como é que isso daqui vai virar isso daqui? Bom, né, essa composição, eu vou pegar esse x e trocar por 2x mais 1, então vai dar exatamente igual a isso. Então, agora de novo, né? Eu vou chamar de u a minha função de dentro, que é 2x mais 1. Então, com isso, a minha função y fica sendo u na 5. E aí, a derivada em relação a x dessa minha função y, né, que é 2x mais 1 na 5, isso daqui vai ser igual à derivada de y em relação a u vezes du dx. Então, a derivada de y em relação a u, o y é isso daqui, derivada em relação a u, isso vai ser 5 vezes u na 4, né? Potência de u, derivada em relação a u vai descer a potência e ficar 5 menos 1, que é 4. Vezes, né? Então isso deu isso daqui, e agora vezes a derivada de u em relação a x. U é isso daqui, então a derivada disso em relação a x, isso é simplesmente 2. Então isso é 5 vezes 2, 10 vezes u na 4. E aí agora o u, né, eu vou voltar para x, isso é 10 vezes 2x mais 1 na 4. Então essa é a derivada. E notem, né, que deu muito menos trabalho do que se eu expandisse esse produto aqui e calculasse a derivada dessa forma. Então, de uma forma um pouco mais geral, né, se eu tenho y igual a uma função f de x elevado numa potência n, tá? Isso daqui é x na n, composição com f de x. Tá? Então, se eu tenho isso daqui, a minha derivada em relação a x, isso vai ser o quê? Vai ser, aplicando a regrinha, né, da cadeia, isso é dy du vezes du dx. Então, se eu chamar isso daqui de u, o meu y vai ser u na n. Então, a derivada de y em relação a u, isso é nu na n menos 1, vezes derivada de u em relação a x é derivada dessa função f em relação a x, ou seja, é f' de x. Então, isso daqui é n, o u é o meu f de x, então f de x na n menos 1 vezes f' de x. Tá? Então, essa daqui é uma formulazinha, né, para derivada de composições que tem esse formato aqui. Né? Então, como é que vai funcionar? Esse n desce, vai ficar f na n menos 1 vezes a derivada da função f. Então, uma outra forma de ver essa regrinha da cadeia. Então, de novo, né, se eu tenho y igual a f de g de x, então a derivada de y em relação a x, ou seja, a derivada dessa composição aqui vai ser f' aplicado em g de x vezes g' de x, né? Que é o que a gente tinha aqui, né? Na verdade, isso é a regra da cadeia, né? Quando a gente faz essa substituição, então a derivada aqui da composição, ela vai ser a derivada de y em relação a u. Então isso é simplesmente a derivada da função de fora, né? Derivada da função de fora. E aí depois eu vou trocar o u por 2x mais 1, que é a função de dentro, então é exatamente isso daqui. E aí depois vezes, isso daqui é a derivada de u em relação a x, então a derivada da função de dentro, que é g' de x. Então essa daqui é outra forma de ver essa regra da cadeia. E aí vocês têm que saber, né, tem que ver o que fica mais fácil de vocês aplicarem, se é essa versão aqui ou essa versão aqui. Tá? Eu acho essa versão aqui muito mais prática. Depois que a gente pega a prática de calcular essas derivadas, assim é muito mais rápido. Tá? Então, de novo, né, o que é isso daqui? Isso daqui então, esse primeiro termo é a derivada da função de fora, que é a minha função f, aplicada na função de dentro, ou seja, estou pegando a derivada da função f e aplicando em g de x, e esse carinha aqui, esse último fator é
a derivada da função de dentro. Então vocês podem memorizar, né, decorar a regra da cadeia dessa forma aqui. Derivada da função de fora aplicada na de dentro, vezes derivada da função de dentro. Então o exemplo, vou pegar esse mesmo exemplo aqui. Então y igual a 2x mais 1 na 5. De novo, isso é a composição de x na 5 com 2x mais 1. Então a função de fora é x na 5, função de dentro 2x mais 1. Então, né, a regrinha da cadeia, isso vai ser derivada da função de fora. Então a função de fora é x na 5, a derivada é 5x na 4. Então 5x na 4 aplicada na função de dentro. Então isso daqui aplicado na função de dentro, que é 2x mais 1. Ou seja, então, isso é 5 vezes 2x mais 1 na 4, vezes a derivada da função de dentro, né, que é 2x mais 1, a derivada disso é simplesmente 2, então 10 2x mais 1 elevado na 4, tá? Claro, deu exatamente a mesma coisa, né, e tem que dar, porque é a mesma função, a mesma regrinha, mas assim é bem mais direto de calcular, né? Eu só tenho que ter bem claro o que é a função de dentro e a função de fora e saber calcular essas derivadas. Então, mais um exemplo, tá? Seno ao quadrado de x, tá? Y, né? Y igual a seno ao quadrado de x. Então, isso daqui vai ser, né? Como é que é essa composição? Isso é x ao quadrado, composição com seno de x, né? Que é diferente de seno de x ao quadrado, tá? Isso daqui é diferente disso. Então, né, derivada disso daqui é uma composição, eu tenho que utilizar a regra da cadeia, tá? Então, regrinha da cadeia é a derivada da função de fora, a função de fora é x ao quadrado, então a derivada é 2x, então, derivada da função de fora, aplicado na função de dentro, então isso é 2 seno de x, vezes a derivada da função de dentro, derivada da função seno, isso é cosseno de x. Então, a derivada 2 seno x cosseno x. E se eu quero simplificar, isso é simplesmente seno de 2x. Tá? Então, regrinha da cadeia é isso daqui. Então, mais um exemplo, né? Calcular a derivada em relação a x de raiz de x ao quadrado mais 2x menos 1. Então, de novo, isso é uma composição, né? Que composição é essa? Então, isso é a composição da função raiz de x com esse polinômio aqui, né? X ao quadrado mais 2x menos 1. Tá? Então, isso daqui é essa composição. Então, né, pela regrinha da cadeia, isso daqui vai ser a derivada da função de fora, né? Olhando para cá. Então, a derivada disso é a derivada da função de fora. Quem é que é a função de fora? É a raiz de x. Então, eu tenho que saber quem é a derivada da função raiz de x. Isso a gente já viu que é 1 sobre 2 raiz de x. Tá? Então, né, essa derivada aqui, regrinha da cadeia, é a derivada da função de fora, que é isso, aplicado na função de dentro. Então, vai ficar 1 sobre 2 raiz de x ao quadrado mais 2x menos 1, né, vezes a derivada da função de dentro. Derivada disso daqui vai ser 2x mais 2. Então, isso aqui eu posso colocar um 2 em evidência. Isso é 2x mais 1 dividido por 2 raiz x ao quadrado mais 2x menos 1. Né? Então, dá para simplificar esse 2. Fica simplesmente x mais 1 sobre raiz x ao quadrado mais 2x menos 1. Tá? Então, regrinha da cadeia é sempre assim. Né? Tenho que identificar quem é a função de fora e quem é a função de dentro. Calcular a derivada da função de fora,
e aí aplicar a regrinha, né? Então a derivada vai ser a derivada da composição, né? Vai ser a derivada da função de fora, que é isso daqui, aplicado na função de dentro. Então onde tem x aqui, eu vou trocar por isso daqui, que é a função de dentro, então vai ficar isso daqui, e vezes a derivada da função de dentro, derivada disso daqui, nesse caso é 2x mais 2, né? Derivada de um polinômio, fácil de calcular. E aí a partir disso é só simplificar e acabou.